Seja bem-vindo. Vamos louvar, adorar esse nome glorioso do Senhor. Momento especial de comunhão. Deus está presente no nosso meio. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro
Desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Mal, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declare! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Maravilha, maravilha. Estamos juntos aqui. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso tempo de culto. Você aí na sua casa, nós aqui nos preparando para termos esse momento em família, né? Nós estamos aqui juntos com a família do Senhor e você na sua casa junto com a sua família para celebrarmos este nome de Jesus Cristo. E eu quero aproveitar esta semana que começa hoje, a semana que vai chegar até o domingo da ressurreição, domingo que vem. Hoje é domingo de Ramos, hoje é a lembrança daquele dia em que Jesus Cristo adentra Jerusalém e é saudado pelas multidões que ali estão com ramos de palmeiras e exaltam nas maiores alturas dizendo: Hosana, salva-nos, Senhor. Pois bem, neste momento agora nós começamos a pensar na verdade que é a verdade mais importante para o cristianismo, a verdade de que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Então, para a gente continuar louvando aqui, eu quero lembrar a você do que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 15, a partir do verso 19, Paulo diz assim:
Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha só que importante esta mensagem. A nossa esperança não é apenas nesta vida. A nossa esperança está em Cristo, porque com eles nós ressuscitamos já para a vida eterna. Então é porque Ele vive que a gente pode ter essa esperança de hoje. Eu quero agradecer a Deus e te convidar a agradecê-lo comigo por essa esperança nova. Nós vamos continuar louvando. As nossas crianças não estão fora desse projeto porque tem o culto próprio para elas com a tia Renata. Já está disponível no mesmo canal do YouTube, canal da igreja, o vídeo para as crianças cultuarem juntos. Como família agora, nós vamos celebrar este que ressuscitou, que está vivo e em cujo nome nós vamos comemorar esta semana agora a sua ressurreição. Que o Senhor nos conduza nesse tempo, é o que pedimos a Ele em nome de Jesus, amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Jesus que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive e nós cremos que o dia de amanhã pertence ao nosso Deus, está no controle do nosso Deus. Por isso nós temos essa esperança. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a
que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Por isso Ele reina nos nossos corações, reina na nossa vida, reina no nosso lar. É o Rei de todas as coisas, de toda a criação. Então diga: Senhor, reina sobre nós, reina sobre nós. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Tu és o Rei Jesus. Reina, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor,
Graça e paz a todos, aqueles que nos assistem, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Esse momento do nosso culto é um momento em que nós nos unimos em oração, em favor de alguns motivos. E hoje nós estaremos orando, colocando diante do nosso Deus as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão precisando de um toque sobrenatural de Deus em suas vidas. Sabemos que muitos são os casos de homens e mulheres que estão precisando da cura do Senhor para as suas vidas. Se você conhece alguém que nesse momento está precisando de um toque sobrenatural de Deus em suas vidas, esteja colocando o nome dela agora diante do Senhor. Nós também estaremos orando hoje em favor dos profissionais da saúde, aqueles homens e mulheres que estão na linha de frente, que estão precisando cuidar daqueles que estão enfermos. Estas pessoas precisam estarem sendo protegidas também. Nós devemos estar orando pela vida dessas pessoas. E por fim, nós estaremos orando também pela nossa nação, pelo nosso planeta, por todos os povos dessa terra, para que o Senhor possa estar tendo misericórdia de nós e trazendo alívio, trazendo a cura para essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e juntos vamos fazer essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em oração em favor de todas as pessoas que estão enfermas, pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos. Senhor, tem misericórdia dessas vidas e traz um milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos porque nós cremos que Tu és o Deus que sara e que cura. Nós queremos colocar agora diante de Ti, Senhor Deus, todos os profissionais da saúde, homens e mulheres, Senhor Deus, que estão na linha de frente, cuidando, Senhor, das pessoas que estão enfermas, nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, esteja protegendo as suas vidas, cuidando de suas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua mão esteja protegendo e guardando essas vidas. Também nos unimos em favor do nosso país, em favor de cada nação, Senhor. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia de nós, misericórdia da humanidade. Nós cremos que Tu podes, Senhor Deus, trazer a cura, Senhor Deus. A cura física, mas também a cura espiritual. Nós te oramos e confiamos em Ti, porque nós só temos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gostaria de avisar você que mesmo não estando nos reunindo publicamente, a nossa igreja não parou com as suas atividades. Gostaria de convidá-lo então a assistir agora o informativo da nossa igreja, das nossas atividades. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Começamos a campanha Cesta Solidária e contamos com a sua doação para ajudar a suprir as mesas de muitas famílias do nosso entorno. Você pode fazer a sua contribuição diretamente com cestas que deverão ser entregues na igreja ou preferencialmente em dinheiro. Propomos o valor de R$ 70 por cesta, pois esse é o valor das cestas que supre bem uma família de 4 pessoas. Nossa meta é distribuirmos 500 cestas por mês, que inclui as comunidades do nosso entorno e no sertão de Pedra Aguda e comunidades. Então nós contamos com você. Mobilize o seu PG, junte amigos do seu condomínio, familiares e participe desse lindo movimento. Durante essa semana, todos os dias, às 9h30 da manhã, o pastor Mário irá realizar lives para o nosso crescimento. Na segunda, quarta e sexta, uma conversa sobre as cartas de Pedro. E na terça e quinta, um papo com seus convidados a respeito do medo. Acesse e segue o Instagram do pastor Mário, @MárioSLevi. Marque seu lembrete para as 9h30 da manhã e não perde.
O Arena, Ministério de Adolescentes da nossa igreja, também preparou uma programação super especial para esse tempo de quarentena. Serão lives pelo Instagram do Arena para a galera acompanhar de casa e continuar conectado com o ministério. Entra no Instagram movimento.arena e não fique de fora. É isso aí, você acompanhou o informativo da nossa igreja e nós queremos pontuar duas questões importantes. Uma diz respeito às nossas contribuições para ofertas e dízimos. Você que é membro da nossa igreja, você está sendo incentivado desde o primeiro dia em que nós suspendemos os cultos públicos a continuar a abençoar a missão do reino de Deus. A igreja não parou a sua missão. E nós precisamos contar com a sua fidelidade, com o seu compromisso, você que é membro da nossa igreja, através da sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta. Você está vendo aparecendo aí na tela da sua televisão, do seu smartphone, o número da nossa conta bancária, para que você possa continuar a ofertar e a dizimar. E também vai aparecer aí na sua tela o número da conta da contribuição da campanha Cesta Solidária. São duas contas diferentes. Uma diz respeito à sua transferência de oferta e dízimo, e a outra, essa que está aparecendo agora, é a conta destinada para a doação, para a compra das cestas básicas da campanha Cesta Solidária, para que você possa tirar um print aí e deixar registrado para quando você puder e quiser contribuir, você fique à vontade. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, suprindo as suas necessidades, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus te abençoe. Te adoramos, Senhor, porque Tu nos chamaste por amor, amor de cruz, amor de sangue. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante conosco. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Queridos, é bom mais uma vez estar aqui junto com vocês. Obrigado, irmão. E eu gostaria de convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. O capítulo 12 do Evangelho de João é o texto que vamos seguir agora no nosso culto, na nossa reflexão. E assim, eu acho que para quem está atento, fica claro por que eu escolhi este capítulo 12. Porque aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é o que se celebra hoje no calendário litúrgico da Igreja Cristã, mundo afora. Hoje é um dia conhecido como o Domingo de Ramos. É o domingo onde Jesus adentra Jerusalém, e muitos judeus faziam isso porque é a semana que inicia as festividades, que vai culminar no domingo de Páscoa. E Jesus, como um bom judeu, faz esse movimento na direção de Jerusalém, ainda que este movimento fosse último e definitivo. Porque se você conhece a narrativa dos evangelhos, você sabe que dessa vez ele vai para Jerusalém para de lá não voltar mais. Então eu te convido a ler comigo no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso de número 12. João 12, a partir do verso 12, diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal milagre, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Vamos orar juntos? Pai, queremos pedir a Tua intervenção nessa hora, para que nossas mentes estejam atentas à palavra do Senhor, nossos corações abertos ao Teu mover. Nós cremos que o Teu Espírito visita cada lar agora, onde a igreja do Senhor está reunida. Porque é essa a nossa ideia, Senhor, cada lar uma igreja, onde 2 ou 3 ou mais, onde corações sinceros estão ali unidos em nome de Jesus, ali está a igreja do Senhor Jesus, porque ali o Senhor se faz presente. Por isso eu peço, Deus, que cada pessoa que está agora assistindo e participando desse momento, possa ser visitada pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou passear com vocês um pouco pelo Novo e pelo Velho Testamento, porque nesse domingo de Ramos nós precisamos visitar ou revisitar algumas noções que o povo judeu tinha nesta época em que recebe Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém, noções que estão lá, especialmente no livro dos Salmos e no livro do profeta Zacarias. Antes, contudo, me permita levar você lá para Jerusalém, no primeiro século, onde, nesta celebração da Páscoa, a cidade de Jerusalém experimentava um aumento populacional muito intenso. Imagine só os estudiosos baseados nos escritos de Flávio Joséfo, eles estimam que em Jerusalém moravam algo entre 30 e 50 mil pessoas, mas que no período da Páscoa, onde você sabe, os judeus que estavam espalhados mundo afora tinham esta obrigação religiosa, estava lá na lei de Moisés, o mandato de peregrinarem para Jerusalém. De repente, aquela cidade de 30 e poucos mil habitantes chegava, alguns historiadores acreditam, ao ponto de terem 100 mil pessoas. Muitas delas acampadas nos vales ao redor, esperando os momentos em que os portões das muralhas de Jerusalém eram abertos, para então ali adentrarem, fazerem suas purificações cerimoniais, poderem comprar os animais que seriam oferecidos no culto ao Senhor e, finalmente, poderem juntas celebrar a Páscoa com suas famílias. Então, de repente, Jerusalém estava cheia de gente. Você sabe que a Páscoa, que será realizada pelos judeus, você está comigo aqui no primeiro século em Jerusalém, então tem uma semana para frente. Nessa uma semana para frente, os judeus vão celebrar a Páscoa. E para o povo judeu, no domingo que vem a gente vai falar bastante sobre isso, mas já lhe antecipando e relembrando, para o povo judeu a celebração da Páscoa era uma celebração de liberdade, porque a Páscoa era essa celebração da saída do povo do Egito, quando eles deixaram a condição de escravos para se apropriarem desse estado novo de livres e seguirem na direção da terra prometida. Então, celebrar a Páscoa envolvia todo o povo judeu nesta lembrança perpétua de que eles foram escravos, mas foram feitos livres pelo poder soberano do Deus que desafiou as divindades egípcias, que abriu o Mar Vermelho diante deles, que afogou carros e cavalos dos egípcios junto com seus soldados e os colocou em rota de liberdade na direção de Canaã. Era esse o espírito que permeava mentes e corações na Palestina do século I, mais especificamente nesta semana onde os judeus, com sede de celebrar esta história de liberdade, se dirigiam a Jerusalém. Por causa disso, o Império Romano abria os olhos. Período de Páscoa, o governador Pilatos, que não morava em Jerusalém, ele era governador da Judéia, ele ficava rodando as províncias conquistadas da Judéia, mas ele chegava em Jerusalém para o período de Páscoa, para estar ali de olho, para controlar. Não é à toa que quando Jesus vai ser preso e levado a julgamento, um julgamento um tanto quanto fraudulento, mas Jesus vai parar lá na Fortaleza Antônia, diante de Pilatos, onde de lá de cima, Fortaleza Antônia, hoje ainda existem ruínas em Jerusalém, é numa posição elevada, se observava a cidade. O rei Herodes, não era Herodes o Grande, já eram alguns sucessores depois do Grande. Este Herodes que nós vemos aqui no Novo Testamento também estava em Jerusalém, havia deixado suas fortalezas, sua casa de campo. Então, os exércitos romanos estavam todos atentos. Por quê? Porque, de repente, estava ali uma semana em que a população de judeus em Jerusalém triplicava ou quadruplicava, na melhor das hipóteses, e tudo podia acontecer quando o povo se unia para celebrar uma história de libertação. Porque, se você se lembrar comigo, naquele momento o povo ainda estava cativo. Ainda era preso, agora não mais dos egípcios, mas agora do Império Romano. Então era um clima tenso, era um clima, ao mesmo tempo que tenso, um clima de expectativas. Porque naquela época,
já rodava a notícia de um certo rabino, lá do norte, da região da Galileia, que estava perambulando pelas áreas, que havia feito algumas peregrinações a Jerusalém, mas que por onde passava deixava um rastro de pessoas embasbacadas, queixos caídos, com o poder de Deus que operava através dele. Um profeta de muitos sinais e milagres, que relembrava o povo do grande profeta Elias. Um homem de palavras fortes e contundentes, cheias de autoridade, que lembrava o povo da autoridade mosaica, que inclusive este homem, com uma autoridade maior talvez do que a do próprio Moisés, e isso era escandaloso, chegava ao ponto de não questionar a lei, mas de colocá-la sob uma nova ótica, dizendo: se a lei diz isso, eu lhes afirmo que vocês estão com uma compreensão parcial, eu, porém, lhes digo que a lei de fato é isso, portanto eu vim cumpri-la. Então a fama deste rabino da Galileia já havia se espalhado. E se o clima em Jerusalém, no período da Páscoa, tinha tudo para ser um clima de tensão para os romanos, mas de expectativas e de celebração para os judeus, agora então a tensão e a expectativa estavam potencializados pela possibilidade deste rabino chegar em Jerusalém. Este rabino da Galileia era para alguns subversivo, perigoso, para outros era uma esperança viva, que se aproximava para o epicentro do mundo religioso do judaísmo da época e que talvez traria consigo uma esperança renovada da verdadeira libertação que só o Messias traria. É isso que fica muito claro aqui quando nós lemos no texto que João nos relata, e diga-se de passagem, todos os evangelistas relatam esta entrada triunfal de Jesus. Quando nós lemos aqui especificamente no Evangelho de João, no verso 13, João escolhe um texto que está lá no Salmo 18, é aqui quando ele diz assim, que os que estavam presentes pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro daquele que chegava para entrar em Jerusalém e gritavam o seguinte: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. ênfase nessa expressão. Eles diziam, o rei de Israel. Eles tiraram isso lá do Salmo 118. Hosana é esta expressão que em aramaico significa salva-nos, salva-nos agora. É uma expressão ousada, cheia de responsabilidade para aquele que é o destino da nossa exclamação. Se eu faço essa exclamação a alguém, existe uma grande responsabilidade nas mãos deste alguém para que ele me salve. Quando se diz aqui Hosana, pressupõe-se que aquele para quem eu digo Hosana tem o poder, tem o cetro na mão para salvar, tem a espada na mão para libertar. E o Salmo 118, ele é este poema de libertação. É um poema de celebração da vitória de Israel sobre os seus inimigos. E os estudiosos acreditam que este Salmo 118, apesar de ser um salmo que fala do reino davídico, não necessariamente do próprio rei Davi, tampouco foi escrito por ele, mas fala deste reino que é descendência de Davi, o Salmo 118 menciona especificamente uma vitória do rei Josafá sobre os moabitas e os amonitas. Essa vitória ela está lá expressa no livro das Crônicas. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, fala desta vitória do grande rei Josafá. E o Salmo 118 canta isso, e aí então, olha como faz todo sentido agora você ouvir essas palavras que são ditas ao suposto Messias que entra em Jerusalém, dizendo assim, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Então percebe como a expectativa por esta semana específica que precedia a Páscoa judaica era uma expectativa cheia de significado. Então, nós paramos neste momento com um coração um pouco semelhante ao coração daquele judeu do primeiro século, porque você já entendeu que lá atrás eles estavam
por um lado, com uma imensa expectativa de celebrarem uma data tão importante que relembrava libertação, liberdade. Para isso eles cantam aos gritos Hosana, dizendo: eis que está vindo aí alguém que nos libertará de verdade. Mas por outro lado havia aquela frustração do cativeiro romano, aquela tristeza de estarem, por um lado, sentados ao redor da mesa celebrando a refeição pascal, onde se comemora uma libertação, mas uma libertação de muito tempo para trás, porque agora o que se vivia era de novo uma opressão e um cativeiro. Eu queria tentar puxar esse clima para nós aqui hoje, que estamos hoje nesse domingo de Ramos, começando a celebrar o que será de fato anunciado no domingo que vem, a ressurreição de nosso Senhor, a evidência última da nossa libertação. Então hoje nós começamos esta celebração da semana da Páscoa, a Semana Santa, como é chamada, que culmina nesse episódio tão importante para nós. Mas aí venhamos e convenhamos, fazemos isso agora com um certo amargo na boca, com uma sensação um pouco de frustração. Não sei você, mas eu que lidero esta comunidade, estou frustrado, sabe por quê? Porque eu queria estar com o coral da igreja aqui, eu queria ter 1000 pessoas reunidas aqui, eu queria ter vozes e mais vozes celebrando junto comigo, junto com você, a ressurreição de Cristo. Mas não poderemos ter essa festa, pelo menos aqui no nosso auditório. A festa vai ter que ser íntima em nossos corações, a festa vai ter que ser no nosso lar, como nós estamos dizendo nessa mensagem, em cada casa uma igreja, e a igreja do Senhor vai se reunir. E entenda, o espírito de celebração, eu sei, será o mesmo, porque a despeito de quaisquer pandemias, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia por isso. Mas a gente tem que concordar que esse gostinho azedo de não poder estarmos fazendo isso na reunião congregacional da igreja é frustrante. Então, tentando pegar esta semelhança deste episódio, deste domingo de Ramos, onde o povo se juntava para celebrar e declarar o Salmo 118, mas ao mesmo tempo amargava uma frustração em função do Império Romano, é que eu te convido agora para olhar de novo comigo no que está acontecendo aqui nesta entrada e fazer comigo uma reflexão que eu proponho que seja uma reflexão muito didática, uma reflexão para que tipo de coração, de expectativa você tem agora, que tipo de expectativa está no seu coração, vamos colocar assim, nesta semana que precede a Páscoa que nós celebramos. Porque aqui no relato da entrada triunfal, neste episódio de Ramos, nós temos pessoas e cada uma delas revelam para nós esta expressão de um coração que espera algo, que espera para celebrar enquanto amarga a frustração. Eu queria então começar de trás para frente, eu vou lá para o final, no verso 19. Primeiro tem a presença dos fariseus. Olha o que diz aqui. Diz que os fariseus comentavam uns com os outros. Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Os fariseus estavam ao longe, olhando para aquele que entrava na cidade e que no coração de alguns era motivo para cantarem o Salmo 118, e eles, eu imagino assim, com uma figura meio carrancuda, de braços cruzados, olhavam e criticavam. Eram aqueles que queriam guardar a santa doutrina, eles estavam muito mais preocupados com a manutenção da religião judaica do que, de fato, com a possibilidade de uma libertação última com a chegada do Messias. Os fariseus representam para nós esse coração cético, que olha para a celebração, por exemplo, da Páscoa, que é o ícone maior da nossa libertação. Vencemos o inimigo último, que não é mais o Egito, não é Roma, é o nosso próprio ego, que nos levava diante da realidade da morte espiritual. Em Cristo Jesus vencemos esse inimigo. Então a chegada do Cristo nesse domingo de Ramos é motivo de festa, mas os religiosos estavam olhando
e estavam se perguntando, por exemplo, se é legítimo ou não fazer Santa Ceia online. Queridos, é lamentável isso, mas existem religiosos de plantão hoje em dia perguntando se é para fazer ou não a Santa Ceia no culto online. Sabe, eu consigo ver, com perdão assim da expressão, gente carrancuda de braço cruzado, num momento como esse agora, em que o que nós precisamos é do aconchego da família, é da partilha do pão dentro de casa, é da unidade de pais com filhos, irmãos, sabe? É da possibilidade de sairmos da regra, de vivermos a exceção, de experimentarmos não o que é o ordinário das condições comuns, mas o extraordinário de um tempo de pandemia e exceção. E ainda tem gente de braço cruzado, de olhar carrancudo, querendo cumprir a regra. Sabe, queridos, essa é a postura que eu não quero ter neste momento agora. Mas o texto nos fala que no início desta semana, que iria culminar num episódio que mudou a história da humanidade e do universo, que é a ressurreição de Cristo, tinha gente de braço cruzado, sobrancelhas franzidas e questionando e preocupados em dar manutenção à religiosidade fria, árida, sem frutos de sua época. Quem é você nesse cenário? Lhe apresentei esse primeiro grupo de personagens. Deixa eu avançar, e eu estou de trás para frente, né? Do verso 19, eu vou agora para o verso 18. O verso 18 fala de uma multidão que ouvia a respeito de Jesus. Está lá no verso 12 também. Esta multidão está tanto no 18 como no 12. Eu vou ler para você o verso 18. Diz assim, muitas pessoas, o verso 12 fala de uma multidão, por terem ouvido falar o que Jesus realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. O verso 12 diz que grande multidão tinham vindo para a festa porque ouviram falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, a postura desse segundo grupo aqui é uma postura assim de curiosidade, talvez até de braços cruzados. Vamos usar essa imagem, já que você está me vendo de perto aí na sua tela. Né? Uma imagem de alguém que está apenas curioso e que está, digamos, pagando para ver. Talvez pensando até no interesse próprio. Deixa eu ir lá. Eu estou ouvindo falar coisas diferentes dessa pessoa, ele está chegando em Jerusalém, deixa eu ver qual é. Porque se der certo, pode ser que sobre alguma coisa boa para mim. Existe muito essa postura. Uma postura de se relacionar com um Jesus, porque ouviu testemunhos aqui e acolá e disse, puxa, se ele fez isso por fulano, por ciclano, eu vou lá ver, porque se der certo mesmo, pode ser que sobre uma bênção para mim. Essa é uma postura de interesse egoísta, essa é uma postura de consumismo. É usar da religião como um item de consumo. No que é que isso pode me favorecer? E dificilmente pessoas assim estão dispostas a pagar preço algum, porque religião para elas não é a despeito do preço que eu pago, é a respeito do que eu posso ganhar a partir de um contato com o religioso. Mas tem um outro grupo de pessoas neste episódio que também é multidão, mas eles têm outras experiências. Está no verso 16, no verso 17. O verso 17 diz que uma multidão estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos. Esta multidão continuou a espalhar os fatos. Bem, se a multidão antiga apenas ouviu falar, estava meio ali na curiosidade, pensando em como tiraria proveito, né, dos interesses pessoais, essa segunda multidão aqui, que estava também rondando a chegada de Jesus em Jerusalém, era uma multidão que não só ouvira falar, mas vira com os próprios olhos o mestre ressuscitando Lázaro. E uma coisa é o que o ouvido ouve, outra coisa é que os olhos veem. Não diz aquele ditado que o que os olhos veem, o coração vai lá e sente? Eu vi, eu não tenho como negar que este homem é especial. Com uma palavra, o morto saiu de dentro do sepulcro e veio aqui para fora. Então, esse é o terceiro grupo de pessoas. Eu já falei dos fariseus, defendendo a religião, céticos. Falei da multidão que apenas ouviu o testemunho de um e de outro, que está ali
curiosa para ver como poderia eventualmente tirar proveito. Mas esta outra multidão é o terceiro grupo de pessoas. Esta outra multidão, ela não só ouviu, como viu. E ela pode estar ali crendo que de fato coisas novas vão acontecer, mas talvez também estariam um pouco de braços cruzados, dizendo assim: eu vou pagar para ver. Deixa eu seguir esse homem até lá, para ver o que acontece. Eu creio que pode acontecer. Eles estão espalhando que Jesus de fato deve ser o Messias. Mas você vê que esta mesma multidão, que aqui na descida, provavelmente, do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale de Cedron, para adentrar em Jerusalém, esta mesma multidão que agora grita Hosana, muito provavelmente é a multidão que poucos dias mais adiante gritará, crucifica-o. É aquela multidão que ouviu os testemunhos a respeito de Jesus, viu, teve contato visual, ficou impactada, teve seu coração remexido, mas é só uma multidão. O texto aqui não fala de gente que se comprometeu, de gente que pagou o preço. O texto não deixa isso claro. Então, como é que está o teu coração nesta semana que se inicia hoje, precedendo o evento cósmico da ressurreição de Cristo, que será a nossa Páscoa domingo que vem? Porque com muita facilidade, queridos, nós podemos ser esse tipo de gente que ouve palavras abençoadas a respeito de Jesus, que vê a sua ação diariamente, semanalmente, mas na hora do compromisso mesmo dá as costas. Na hora do compromisso está preocupada mais com interesses pessoais. Faço a minha própria vida uma realidade de que em tempos de aperto, em tempos de dificuldade, se não vigiar, posso cair nesta armadilha de ser alguém que experimenta visualmente a presença de Deus, mas na hora do aperto recorre a ídolos muito humanos. Só que o texto avança, e agora não são mais multidões, o texto agora fala de discípulos, e está aqui no versículo 16, diz assim, que a princípio, os seus discípulos não entenderam isso, não entenderam o que estava sendo dito, os gritos de Hosana, a questão do jumentinho sobre o qual Jesus vem montado e é aclamado. Diz aqui no verso 16, os discípulos não entenderam isso. Somente depois que Jesus ressuscitou e foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito deles e lhes foram feitas. Olha o que está em jogo aqui. Esses discípulos, à semelhança da primeira multidão, também ouviram a respeito de Jesus e viram os milagres de Jesus. Os discípulos tiveram um compromisso de sair andando atrás de Jesus ao longo dos 3 anos de ministério público. Alguns deles não viveram todo esse tempo com Jesus, mas eram pessoas que estavam ali vivendo privações, vivendo limitações, chegaram para Jesus e disseram: mestre, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? O próprio Pedro, que havia sido usado pelo Espírito de Deus lá no norte, Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: quem você diz que eu sou, Pedro? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Todos esses discípulos, diz aqui o texto, eles não entenderam por que estava sendo citado o Salmo 118, eles não estavam entendendo o símbolo da profecia de Zacarias de que o rei viria sobre um jumentinho. Diz aqui que apenas depois que Jesus havia ressuscitado dos mortos e sido glorificado, é que eles se lembraram dessas coisas. E aqui é para ilustrar para nós que nós somos esses discípulos. E que a plena consciência de quem Jesus é só chega até nós depois que nós vivenciamos o Cristo ressurreto. Apenas se a Páscoa de domingo que vem já fizer sentido para você hoje, o Cristo ressurreto já tiver entrado na sua vida, é que essas palavras farão de fato sentido. Mas se a ressurreição de Cristo não for para você nada mais do que apenas uma data religiosa,
algo que se celebra na Semana Santa, no domingo, se o domingo ainda for para você apenas um evento religioso que te tira de casa e leva para a igreja, agora não, porque nós estamos em isolamento social, mas se a ressurreição de Cristo não operar em todo o seu poder e for resumida e restrita e apequenada apenas a uma data religiosa, é muito provável que, assim como esses discípulos, você não entenda o poder do que está acontecendo aqui nesta entrada triunfal. Percebe, queridos? Não basta ser alguém que vai atrás de Jesus. Os discípulos aqui iam. Não basta ser alguém que ouve, que vê. Tem que ser alguém transformado pela verdade avassaladora da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso, quais foram os personagens que eu elenquei aqui do texto até agora? Os fariseus, preocupados com a religião, a multidão que só ouvia falar e que estava de braços cruzados, curiosa, esperando ver como se beneficiaria caso aquilo procedesse, a multidão que ouvira falar, que falava a respeito e que presenciara os milagres de Jesus, estava ali também, mas ela foi suscetível para virar o ânimo e gritar crucifica-o dias depois. Os próprios discípulos que ainda não tinham tido a experiência com a ressurreição de nosso Senhor, mas tinha um outro personagem. E este outro personagem está descrito aqui nos versos 14 e 15. Vou relê-los para você. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito, não tenha medo, verso 15. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Qual é o personagem que eu quero elencar aqui para você agora por último? É o jumentinho. E me permitam a graça de fazer essa comparação. Eu não estou chamando ninguém de jumento, mas ao mesmo tempo estou lhe convidando a perceber que lição importante o jumentinho nos comunica aqui agora. E se você talvez precise entender e se identificar com isso, por favor o faça, mas não de maneira jocosa. Para quem me assiste de fora do Ceará sabe que aqui é um problema chamar alguém de jumento. Mas, regionalismos à parte, o que está em jogo aqui é o símbolo deste jumentinho sobre o qual Jesus se monta para entrar em Jerusalém. O texto que João escolhe para fazer menção a este jumentinho é o texto de Zacarias. Diz lá em Zacarias, eu vou reler para você, no capítulo 9, a partir do verso 9, é uma profecia messiânica, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, um jumentinho cria de jumenta. Eis que o seu rei vem a você, humilde e vitorioso. Guarda essas duas expressões. O rei vem sobre o jumento, humilde e vitorioso. No nosso imaginário aqui hoje, um jumento, pela sua estatura, ele é um animal a respeito de quem se faz piada, não é? Falei do nosso regionalismo aqui. Um jumento é uma pessoa burra, por isso o próprio nome, né, da burrice, da asneira, vem do asno. O jumento, pela estatura, ele não se compara em poder e ostentação a um cavalo de guerra. Mas eu quero te lembrar, se você fizer uma rápida leitura lá atrás, no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, quando fala do reinado de Davi, você vai ver que a nobreza, a família de Davi e o próprio Davi montavam jumentos. O livro dos Juízes nos fala que os grandes líderes de Israel naquele período montavam-se em jumentos. É apenas no reino de Salomão onde cavalos de guerra se tornam mais frequentes. Eles já existiam, claro, Saul montava cavalos, Davi deve ter montado também, mas a praxe, o cotidiano,
eram as mulas, os burros, os jumentos. Sabe, queridos, isto é para lembrar você, em primeiro lugar, o que o profeta Zacarias está dizendo. Que o rei messiânico, quando adentraria em Jerusalém, ele adentraria com humildade, e não com a pretensão e a ostentação dos reis pagãos que queriam entrar frequentemente em Jerusalém para dominá-la, para extirpá-la de sua glória de filha de Deus, simbolicamente falando. Quando o rei entra, diz Zacarias, ele vem cheio de humildade, mas vem também cheio da vitória. É um rei que traz, obviamente, a realeza. Ele é descendente de Davi, porque Davi montava jumentos. Então, quando Jesus entra aqui, ele traz este símbolo. Por isso eu quero, com todo respeito, entendam a graça da imagem, eu quero me identificar com este jumentinho, que pode celebrar a Páscoa sabendo que sobre seus lombos tem alguém que vem para comunicar ao mundo um reinado cheio de humildade, que conquista não pelo poder da espada, mas pela sutileza do amor, que fala palavras que convence e arrebata corações, não pela dureza e força de argumentos, apesar que os argumentos de Cristo eram imbatíveis, mas pela sensibilidade e ternura de palavras cheias de carisma, empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Percebem? O jumentinho, talvez, eu e você, possamos ter esta consciência de que esta semana inaugura agora, no domingo de Ramos, a chegada daquele que vem para reinar com ternura, mas com força, com realeza, mas não se comparando aos reis de Roma ou aos reis da história. Este jumentinho carrega sobre seus lombos a verdadeira libertação da Páscoa que será celebrada no domingo seguinte, mas uma Páscoa definitiva, porque aquele que morreu, ele ressuscita, e ressuscitando vence o inimigo último, que não era egípcio, babilônico, romano ou nada mais. Era a morte. Era a morte que se traz como consequência quando o rei do nosso ego fala mais alto e governa as nossas vidas. A libertação que Jesus nos traz na sua ressurreição é uma vida ressurreta e nova, liberta do poder das trevas da morte e viva para a abundância da presença de Deus. Que esse domingo de Ramos te lembre o quão fácil nós podemos nos identificar com fariseus religiosos, multidões cujos ânimos vão de lá para cá e em algum momento negam a Jesus para assimilar ídolos humanos, ou até mesmo discípulos que acham que seguem Jesus, mas que não tiveram ainda um encontro com este Jesus ressurreto. Que neste domingo de Ramos agora, você se lembre do jumentinho, que em seus lombos comunica um reino novo, de humildade e ternura, mas de realeza cheia de poder, que traz cura e libertação para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos caminhar aqui agora para a celebração da nossa Santa Ceia. E eu vou fazer isso aqui agora, queridos, lendo para vocês algo que eu escrevi esses dias, que para mim agrega muito sentido neste ato, que é um ato memorial. Sim, é um sacramento da igreja. O ideal, num período ordinário, é que estivéssemos todos juntos aqui. Mas hoje eu vou administrar os elementos, o pão e o vinho. Nós estimulamos aos nossos ouvintes, pelo menos aqueles que nos seguem nas redes sociais, que estivessem com o seu pão e o seu suco de uva. Pode ser o vinho, claro, mas cabe-nos pedir o suco de uva, porque estamos cientes que, nem todos terão acesso material ao vinho, que no nosso país é caro. 2, outros nem podem ter acesso, talvez por um histórico de adicção,
não seria conveniente, não seria amoroso da nossa parte. Então nós pedimos, sem receio algum, sem ofensa ao sacramento alguma, que você preparasse o seu suco de uva e o seu pão. E eu vou administrar esses elementos, e farei isso agora de maneira simbólica, porque este é um momento dentro de uma ocasião que foge à regra. A regra pediria que estivéssemos juntos, mas não podendo estar juntos, nós também não vamos abrir mão da comunhão que você pode ter aí na sua casa, em torno do pão e do vinho, em torno desses elementos, mas acima de tudo, em torno desta memória do que Cristo fez por nós, nesta semana que se chama Santa. E eu escrevi o seguinte: lamento por não podermos celebrar a Páscoa juntos no domingo que vem. Esse período em que estamos vivendo é um período trágico. Tantos doentes, tantos que morreram, outros preocupados com o seu negócio, outros à beira de uma falência, e o mundo virando de cabeça para baixo. Nessa hora, o povo religioso se pergunta: cadê Deus? Onde está Deus em tudo isso? E não há uma resposta simples para isso. Mas todos os anos, já há 2000 anos, os seguidores de Jesus têm respondido esta pergunta simplesmente contando e recontando a história que começa hoje, no domingo de Ramos. Neste mundo que sofre, os seguidores de Jesus creem que Deus é encontrado na pessoa do Cristo ressurreto, que veio montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, onde seria morto, no ato mais sublime e decisivo de amor. Esse texto eu escrevi a partir de uma mensagem que ouvi dos meninos do Projeto da Bíblia, The Bible Project, um canal do YouTube muito precioso que tem abençoado demais minha vida neste período de quarentena. Mas faço deles as minhas palavras. As minhas palavras ecoam esta mensagem de que há 2000 anos estamos respondendo às calamidades da vida com a resposta a essa pergunta: cadê Deus? Pois bem, há 2000 anos nós respondemos a esta pergunta contando e recontando a história que começa hoje no domingo de Ramos e que culmina no domingo que vem com a ressurreição. E que na sexta-feira, provavelmente chamada de quinta para sexta, a sexta é chamada de paixão, mas provavelmente na quinta, logo antecedendo, Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, que será partido em favor de vocês. E após cear, ele mostra o vinho e diz: este é o meu sangue, o sangue que simboliza uma nova aliança, uma aliança que Deus prometeu que faria lá atrás, lá no profeta Jeremias, capítulo 33, uma aliança eterna. Este é o cálice da aliança. Por isso, participar da ceia é partir este pão de maneira memorial, simbólica, trazendo de volta para as nossas mentes e corações a memória de que o corpo de Cristo foi partido por amor. E o cálice, que, como disse Jesus, representa o seu sangue, após ser tomado, representa que nós estamos aliançados nesta nova aliança em Cristo Jesus, a partir do seu sangue derramado na cruz, vertido em nosso favor, que nos traz cura e vida nova. Então, nessa hora, eu queria convidar o pastor Gabriel, que estará aqui administrando esses elementos, e você pode agora, na sua casa, pegar o pão, distribuir entre os presentes que estão com você. Pastor, quem pode participar desse momento? Você sabe que aqui na igreja, por exemplo, a gente diz que é para todos aqueles que já têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas como eu falei, queridos, nós estamos num período de excepcionalidade.
A regra nos pede para fazermos de uma determinada forma, mas nós estamos vivendo tempos de exceção. A regra seria estarmos todos aqui, mas a exceção nos exige não estar aqui. Portanto, há muito mais flexibilidade neste momento. E eu digo isso especificamente para os pais que têm crianças em casa. O ideal é que a criança primeiro entenda o que significa partir o pão, o que significa tomar do cálice. Talvez ela não tenha esse entendimento. E aqui na igreja a gente pede que ela espere para chegar numa idade onde terá o entendimento. Mas eu não quero que você crie um problema na sua casa. Então também não vou ver problema algum se os seus filhos quiserem partilhar do pão e do vinho agora. Como eu disse, tempos excepcionais. E você pode aproveitar este momento. Você não estará administrando o sacramento para ele. Você não vai fazer isso. Mas você vai poder lembrar aos seus filhos, às suas crianças, o que significa Jesus Cristo ter morrido na cruz, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. Então, pastor Gabriel, venha orar e nos conduzir nesses elementos aqui agora. Vamos juntos fazer essa oração. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz por nós. Reconhecemos, Senhor Deus, que nós não somos dignos e nem merecedores, mas o teu amor, que é incondicional, nos alcançou. E naquela cruz tu demonstrou isso. Nós te agradecemos, Senhor, hoje e para todos sempre. E que jamais esqueçamos do sacrifício do teu Filho por nós. Que esse amor nos constranja a cada dia a estarmos nos santificando, nos separando para ti, Senhor, na certeza que tu nos acolhe, não porque há em nós algo tão precioso para isso, mas porque o teu amor por nós é precioso. Queremos te agradecer por isso. Consagramos esses elementos a ti, Senhor, e que juntos, cada um, Senhor Deus, na sua casa, conectados contigo, Senhor, possamos te honrar e te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Pode comer do pão e beber do seu cálice. Que o Senhor esteja te abençoando em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim da nossa celebração. Eu quero agradecer a você que esteve conosco esse tempo todo. Agradecer porque é um privilégio para nós poder chegar na sua casa. Se você já é membro da nossa igreja, você está acostumado comigo, com o pastor Gabriel, com a equipe de louvor, mas eu sei que tem muita gente, pessoas que não são da nossa cidade, do nosso estado, que não são do nosso país e que estão acompanhando as nossas transmissões. Então eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço pela oportunidade que você está nos dando como comunidade, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, de entrar na sua casa e de sermos juntos aqui como equipe, instrumentos de Deus para falar ao seu coração. Que hoje você guarde esta palavra com carinho, porque veio da parte de Deus a você. E que você acolha também este sentimento terno, esta lembrança tão preciosa de ter participado desse tempo de ceia, comido do pão e bebido do vinho, do suco de uva, o cálice do Senhor, porque isso é o memorial que Jesus disse que nós deveríamos fazer sempre para anunciar a sua morte. Então, glória a Deus, porque podemos ter esse tempo aqui juntos, celebrando este domingo de Ramos e a Semana Santa que se inicia agora. Domingo que vem, nós estaremos juntos mais uma vez. Será o domingo de Páscoa, teremos uma transmissão especial para a gente celebrar o evento mais importante do cristianismo. E eu vou além, o evento mais importante do universo. A ressurreição de Cristo marca o início de uma nova era cósmica. O universo nunca mais foi o mesmo depois que Cristo ressuscitou. Então nós vamos celebrar isso domingo que vem. Quero te deixar agora com 2 avisos. Um a respeito da programação diária ao longo da semana
e outro a respeito da campanha Cesta Solidária que estamos empreendendo. Então, primeiro é o seguinte, durante toda a semana, eu estou entrando online às 9h30 da manhã no meu Instagram, Mário S. Levi, para te trazer uma palavra. Segundas, quartas e sextas a gente está fazendo estudos bíblicos, orando juntos. Terças e quintas nós estamos conversando com pessoas que eu estou convidando para abordarmos alguns temas. Quinta passada conversei com o pastor Carlinhos Queiroz, um papo super agradável e desafiador sobre o medo que a gente tem do que é novo. Essas conversas serão postadas no YouTube da igreja, tá? Terça-feira agora vou conversar com um irmão querido que é diretor de banco, entende muito de economia, é alguém que está ligado aí nas previsões do mercado. Claudinho Freire vai falar comigo sobre o medo da crise. E como essa temática das conversas é a respeito de medo, na quinta-feira então vou falar com um psicólogo especializado em morte, que é o doutor Erasmo. Digo doutor porque o homem tem mestrado e doutorado em educação e é professor da Universidade de Medicina nessas questões de saúde. Erasmo vai conversar comigo sobre este medo da morte. Então convido você, essas conversas sobre o medo são às terças e quintas, 9h30 da manhã. Eu falo segunda, quarta e sexta sozinho sobre a Bíblia para a gente aquecer o nosso coração e ser pela palavra de Deus edificados. Esse é o primeiro aviso. O segundo é apenas um reforço ao que o pastor Gabriel já nos introduziu, que é a campanha Cesta Solidária. Nós estamos empenhados em levar comida sobre a mesa de quem precisa. Ao longo desta semana recebemos muitas solicitações de famílias que estão com o orçamento apertado, que estão com dificuldade de comprar alimento, muitas já desempregadas e outras que a gente já sabe que vivem em situação de carência. Queremos alcançar, o quanto Deus nos permitir, todas as mesas que nos forem possíveis, as mesas que estão carentes, nós queremos alcançar. Então a gente conversou com os diáconos da igreja, com a diretoria da nossa associação, conselho da igreja, pastores reunidos, e estipulamos uma meta. Nós queremos entregar 500 cestas básicas por mês. Poderia ser mais, poderá ser menos, mas esse número vem a partir de uma análise muito concreta de números que nós temos a respeito das comunidades que nos cercam aqui, a respeito das nossas comunidades a quem nós apoiamos com o Evangelho e com ação social lá no sertão de Aracoiaba. Então nós já tivemos 2 carregamentos de cesta lá para Aracoiaba. Até agora nós já distribuímos, se não me falha a memória, 250 cestas. E essa é uma meta. Agora deixa eu te dizer, a cada quinzena a gente distribui 250, virou a quinzena, essas mesmas pessoas já terão consumido a cesta. Aí a gente quer levantar outras 250. Por isso que eu digo que em um mês são 500 cestas. Serão 250 cestas entregues para essas famílias a cada quinzena. Então você que já fez a sua doação, glória a Deus pela sua generosidade e sensibilidade, mas por favor, não pare. A gente quer continuar até quando o Senhor nos permitir, até quando a situação mudar de configuração. Nós vamos, queridos, chegar junto dessas pessoas e eu creio que Deus já está nos dando toda a necessidade, todo o suprimento que é necessário. Você crê nisso? Amém. Então faça a sua oferta, não se acanhe, tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. A conta bancária é da igreja, mas é uma conta diferente da conta dos dízimos e ofertas, tá? A conta dos dízimos e ofertas é aquela que você já conhece. A conta das cestas básicas é essa outra conta que está aparecendo aí agora na sua transmissão, ok? Fica o desafio para você e eu conto com a sua sensibilidade e apoio a essa campanha. Amém. Quero despedir de você agora de mãos dadas. Você está em casa, então pode pegar na mão de quem está em casa, né? A equipe que está aqui me ajudando, são poucas pessoas, mas ninguém pega na mão de ninguém, tá certo? Mas quem está em casa aí, pega na mão dos seus familiares e recebam a bênção agora em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e soberano Pai,
a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio humilde e vitorioso sobre aquele jumentinho entrando em Jerusalém, e o poder do Espírito Santo de Deus, que o ressuscitou dos mortos, que vive e reina para todo sempre, que nos enche de esperança, repouse sobre nossas casas, sobre os nossos corações, hoje e sempre, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira agora, culto de oração, transmitido ao vivo, 8 horas. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.